Olá, bem-vindos. Vamos à segunda parte do nosso desenvolvimento mediúnico. Então, eu trouxe o livro dos médiuns, né? Que vai falar um pouco sobre cada tipo de mediunidade, o que vai se encontrar pela frente, o que pode se fazer, se pode entrar em comunicação com os espíritos, com pessoas que já faleceram, o que se dá tudo isso. Mas sempre com muita atenção, muito estudo, para não se cair na malha do erro. Tá? Ser enganado por espíritos zombeteiros, ter dificuldades depois na vida por causa dessa mediunidade descontrolada. Por que eu digo isso? Porque existem grandes médiums, né? Repito novamente, que eles estão em diversas áreas, tanto na área do crime, quanto na política, quanto dentro da empresa, dentro da família. Então são pessoas mais suscetíveis a essas influências de espíritos inferiores e bons espíritos também. Mas tudo isso depende do estilo de vida que aquela pessoa toma. Ah, eu não faço mal para ninguém. Ok, você não faz mal para ninguém. Mas você pensa, você faz fofoca, faz intriga, pensa mal, fala palavrão, briga. Tudo isso é um conjunto de fatores que muitas vezes não são isolados, ninguém briga e pronto, teve uma briga ali no dia, um conflito e acabou ali. Não. Então outro dia aí tem outro conflito, aí pensa da pessoa, deseja mal para a pessoa. Então são vários fatores. E o que nós fazemos com isso? Nós atraímos esse tipo de espírito que vai influenciar a nossa vida, vai querer que a gente brigue mais, que a gente entre mais em conflito. Enfim, diversos fatores que podem nos prejudicar. Então a gente não tem nosso equilíbrio emocional direito. E tudo isso são fatores que vão prejudicar a nossa mediunidade e vai nos prejudicar. Então por isso que tem que ter todo esse cuidado. Tá? Questão de vício também. Mas existe médicos que trabalham e tem um vício. Então eles tentam equilibrar, desenvolver bom trabalho, né? Tentar ajudar as pessoas, mas tem também esse vício, né? Pode ser um ponto, quer dizer que vai ser uma pessoa ruim, mas é um ponto. Então, primeira coisa, estudar, ter uma boa base, compreender o que é, beleza? Feito? Feito. E isso não termina, tá? Isso é a vida toda. Depois, a prática. Onde vai se dar essa prática? Independente da religião, podemos dizer espiritualista, espírita, vai se dar num lugar propício a isso. Por que propício? Porque não pode ser feito em casa, como antigamente se fazia em casa. Bom, pensa que, vamos pegar um centro espírita, por exemplo. É um lugar onde muitas vezes é preparado aquele ambiente, se tem, né, o preparo através das orações, o equilíbrio, enfim, todas aquelas preces servem para equilibrar aquele ambiente. E aquele ambiente é só para aquilo. Ah, mas em casa? Bom, em casa é um ambiente diverso, com diversas pessoas, diversas energias, diversas sensações. Então, você pode ter equilibrado, mas o seu companheiro, seu parente, seu pai, sua mãe, talvez não. E aquilo já não torna mais o ambiente propício. Tá? Então, por isso que tem que se procurar um lugar adequado para isso ser feito. E com orientação também do instrutor, que vai acompanhar. Lembro de uma casa que eu fui, que se tinha esse debate, né, o estudo do livro. Depois todos iam à mesa e lá tinha um momento de concentração. Tinha uma música instrumental de fundo, tinha um momento de concentração, onde a pessoa deixava aflorar aquele sentimento sem medo, sem receio. E ali a pessoa sentia a vontade de escrever, a vontade de pintar, de ficar em silêncio. E depois disso, depois deste momento da mesa, se ia depois para uma roda, onde o objetivo ali era a sensação do movimento do corpo com a influência espiritual. Então ali a pessoa, né, entrava naquela gira, por exemplo, se manifestava, dançava, né, enfim, diversas formas de se manifestar. E na mesa já era a forma de orientação psíquica, digamos assim, escrever, pintar, daquela outra forma, tá? Então, em algumas casas é assim, outras são outras formas, outras casas são anos de estudo e depois vai se colocar em prática, ou
um pouco de um pouco do outro, por exemplo, é 2 horas, 1 hora de estudo, 1 hora de prática, 1 hora de estudo. Depois daquilo, qual é o objetivo daquilo? É você ficar mais afinizado. Então, quando você está afinizado, você consegue reconhecer as energias, você consegue reconhecer, né, o que é você e o que não é. Ah, uma casa banda, por exemplo, uma tenda. Muitas vezes é ali durante o trabalho que você faz esse desenvolvimento mediúnico. Tá? O que traz a sensação ali? Você tem a liberdade de se manifestar e não ter medo de qualquer situação que possa acontecer. Tá? Então tem esses locais propícios que deve ser feito lá. Ah, mas eu não tenho tempo para isso, eu já tenho uma mediunidade e quero colocá-la em prática, aflorada e tudo mais, isso está me prejudicando a minha mediunidade aflorada. Bom, aí se conversa com o coordenador da casa, explica a situação e ele vai orientar o que é melhor no seu caso. Tá? Mas, desenvolver em casa, sem orientação de ninguém, não é muito recomendado. Porque você pode estar achando que está um espírito ali querendo se manifestar, você pode acabar sendo enganado, aí você pode querer, bom, agora que eu tenho certeza que o espírito se comunicando comigo, você começa a dar orientação para um, orientação para outro, indicar para um, indicar para outro, e, na verdade é um espírito que está brincando com você. Isso acontece até mesmo em grandes médios, grandes trabalhadores, isso já aconteceu. Então tem que ter muito cuidado com essa parte. Por isso que é muito importante vigiar e orar. Vigiai e orai. Ah, um ponto muito importante. Como eu vou saber se eu estou equilibrado? Eu tento, né, durante o meu dia ser uma boa pessoa, mas o meu íntimo ainda sofre algumas tentações, podemos dizer assim. Sofre ainda com desejos, com raiva, com tristeza, com angústia, com coisas que lá no meu fundo eu sei que me fazem sofrer e que eu sofro por elas. Um método que eu já observei, isso é um estudo meu, que muitas vezes no nosso desdobramento, o nosso sonho nos revela aquele nosso medo, aquilo que nós estamos envolvidos no nosso íntimo. Então, por exemplo, você tem medo de ser assaltado, tá? Ok, você tem medo de ser assaltado. Mas você tem muito medo, mas durante o seu dia você não transparece esse medo. Isso é algo íntimo, algo lá dentro, assim, que você sempre tem essa desconfiança. Aí, você tem seu dia normal, tudo mais, aí você dorme, aí você sonha com assalto, você sonha que estão levando o seu bem, que você... Entende? O que eu quero lhe dizer é que no íntimo nós temos guardado. E através, muitas vezes, do desdobramento, nós afloramos isso. Ou uma pessoa que tende a ser uma pessoa boa, mas tem no seu íntimo um desejo sexual, por exemplo. Tá? Mas durante o seu dia a dia, a pessoa não nada do assunto. Não se envolve, não faz, enfim. Luta contra aquilo. Mas, quando o seu espírito se liberta daquilo, ele vai de encontro a esses lugares que ele é afim. Isso é possível? É, porque muitas vezes a pessoa não faz ou não transparece esses desejos por medo da sociedade, por medo de julgamento, por diversos fatores. Mas quando o espírito se liberta, ele se liberta desse medo e ele vai nos lugares que ele se sente confortável ou gosta. Então isso também é uma forma de medir como está o seu íntimo. Uma forma que você pode dizer, olha, eu tô indo para esses lugares porque eu gosto, ou estou vivenciando isso por medo. Tudo isso são fatores. Tá? Então, são ferramentas que nós vamos nos analisando e colocando em prática.